satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical coloca à disposição dos amigos e irmãos todo início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando uma jornada de fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Nosso comentarista é o pastor Antônio Gilberto. Estamos estudando o livro de Êxodo e desta vez nós vamos estudar a lição de número 7, os 10 mandamentos do Senhor. Nós deixamos Israel lá em Refidim, que mudou para Massá e Meribá, na aula passada. É verdade que nós tivemos aquele acréscimo do bezerro de ouro, mas a sequência, Israel, provado por Deus por 7 vezes, fracassou. Por 7 oportunidades, desde que saiu do Egito, tirado por Deus com mão forte, Israel não confiou em Deus. Posto à prova a sua fé, ela fracassou. E por isso, lá em Massá e Meribá, Deus decide de uma vez por todas que Israel não poderia receber a promessa de Abraão. Quando eles chegam ao Monte Sinai, isso está registrado ali em Êxodo, capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Isto quer dizer que no primeiro dia do terceiro mês do calendário judaico, eles chegaram ao Monte Sinai. É o mês de Sivan, o mês de Sivan, que é o terceiro mês do calendário judaico. É o mês de Sivan, e nós encontramos este mês lá em Esther, capítulo 8, versículo 9. Lá em Esther, capítulo 8, versículo 9. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan. Então, em Esther 8 e 9, nós sabemos que este terceiro mês é o mês de Sivan. Então, Israel tinha começado a caminhar no dia 15 do mês primeiro, que é o mês de Abib, ou mês de Nisan. Foi no dia 15 que eles saíram do Egito, que eles começaram a sair do Egito. Dia 14 foi a Páscoa, naquela noite eles foram libertos, e eles saíram no dia 15. Portanto, eles andaram 15 dias no primeiro mês. O primeiro mês, o mês de Nisan, tem 30 dias. Depois, eles andaram no segundo mês, que é o mês de Ziv, ou mês de Iá. Você encontra lá em 1 Reis, capítulo 6, você encontra assim: e sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, ou Iá, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Então, o mês de Ziv, ou o mês de Iá, são esses dois nomes que ele recebe. Ele tem 29 dias. Então eles andaram 15 dias do primeiro mês, andaram mais 29 dias do segundo mês, isso dá 40 dias. Aí eles chegaram no terceiro mês, lá em Siv, 44 dias. Aí
o que acontece? Quando eles chegaram ali, no Monte Sinai, que era um monte que Deus tinha mandado que eles fossem servir, Moisés subiu ao monte. E Deus então faz uma proposta para Israel. Está lá no capítulo 19, versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus, sabendo que Israel não tinha condição de receber a promessa de Abraão pela sua incredulidade, faz uma proposta a Israel: olha, vocês serão meu povo entre todas as nações. Toda a terra é minha, mas eu quero que vocês sejam um povo especial. Eu quero que vocês sejam um reino sacerdotal. E eu quero que vocês sejam um povo santo. Eram os 3 coisas que Deus queria fazer de Israel. Queria fazer de Israel o seu povo, queria fazer de Israel um reino sacerdotal, e queria fazer de Israel um povo santo. O povo não tinha tido condição de aceitar, de receber a promessa de Abraão. Por quê? Porque eles tinham voltado, tinham sentido saudades do Egito. O povo não tinha crido em Deus. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele recebeu Abraão selou um pacto com Deus, e ele tinha um relacionamento com Deus baseado na fé. A gente encontra lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham crido nas promessas de Deus, esperavam uma pátria, que é a pátria celestial. Não era nem a terra que tinha sido prometida para eles. Eles creram em Deus, não viram nada do que Deus disse que ia fazer, mas eles abraçaram estas promessas, se disseram estrangeiros e peregrinos na terra, e nunca quiseram voltar para a terra de onde tinham saído. Por isso que Abraão, Isaque e Jacó tinham um relacionamento com Deus direto. Era um relacionamento da fé. E Deus queria que a Israel fosse feito este povo herdeiro dessas promessas de Abraão, Isaque e Jacó. Mas por 7 vezes Deus pôs o povo à prova, e o povo não creu naquilo que não via.
E o povo não abraçou a promessa de Deus. O povo quis voltar para o Egito, de onde ele tinha saído. Ele estava incapaz de ter o relacionamento da promessa. Por isso, Deus, que é infinito na misericórdia, ele resolveu dar para o povo algo menor. Um relacionamento que era um degrau abaixo do relacionamento da promessa. Ele suspende a promessa de Abraão. Ele não abole, ele não elimina a promessa, porque a promessa era de Deus. E as promessas de Deus, elas não podem ser abolidas. As promessas de Deus são irrecusáveis, são irreversíveis, são irrevogáveis. E como Deus queria manter um relacionamento com Israel, ele faz esta proposta, que é uma proposta de preparar o povo para a promessa. É o que Paulo escreveu lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Em Gálatas 3 e 17, Paulo diz assim: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Israel não poderia receber a promessa. Quem recebeu a promessa foi Cristo, a posteridade de Abraão, que cumpriu a lei e pôde então nos colocar de novo no patamar da promessa. Mas Deus, que quer se relacionar com os homens, apesar da incredulidade de Israel, ele faz uma proposta para Israel: eu quero que vocês sejam um povo especial meu, seja um reino sacerdotal e seja um povo santo. E Israel aceitou a proposta. Lá em Êxodo capítulo 19, no versículo 7 está escrito: e veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O povo aceitou esta proposta. E quando há aceitação de uma proposta, nós temos o vínculo, nós temos o surgimento de um pacto, de um contrato, que se torna obrigatório. Se você for no nosso Código Civil, lá no artigo 432, é dito: se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Se alguém propõe e a outra pessoa aceita, nós temos um vínculo, cria-se lei entre as partes, cria-se um pacto. Deus propôs a Israel: eu quero que vocês sejam meu povo especial, um reino sacerdotal e um povo santo. E o povo diz: tudo que o Senhor tem falado, faremos. O povo então concluiu. E é interessante, irmãos, que houve aqui a unidade. O povo todo, a uma voz, aceitou a proposta. A
bênção de Deus sempre vem onde há unidade. O salmista no Salmo 133 diz que ali na unidade o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Israel tinha se libertado do Egito porque todos se uniram e celebraram a Páscoa. Agora o Israel se tornava o povo de Deus, o reino sacerdotal e o povo santo. Por quê? Porque todos aceitaram, a uma voz, todos aceitaram a proposta de Deus. E se todos aceitaram a proposta de Deus, o Senhor então mandou que o povo se santificasse. Deus, diante da aceitação do povo, Ele coloca algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, quando o Senhor relatou as palavras do povo a Moisés, Deus disse para Moisés: eu virei numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Aqui nós vemos que o relacionamento de Deus com Israel não seria o mesmo relacionamento que Deus tinha tido com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus falava diretamente com Abraão, com Isaac e com Jacó, porque eles creram na promessa, porque eles abraçaram a promessa, porque eles buscavam a pátria celeste, porque eles não quiseram voltar para trás. Mas como o povo de Israel quis voltar para trás, não creu e nem abraçou as promessas, Deus então disse: olha, eu vou vir numa nuvem escura. Essa nuvem espessa quer dizer uma nuvem escura. O relacionamento com Deus não se daria na luz, se daria na escuridão. O nosso relacionamento hoje é superior. Por quê? Porque o nosso relacionamento é com Cristo. O nosso relacionamento com Deus é por meio de Cristo. E Jesus é a luz. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. O próprio João, quando começa o seu evangelho, ele diz assim, olha, João capítulo 1, versículo 14, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O próprio Jesus, em João 8 e 12, ele diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 9 e 5, Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E em Gálatas 3 e 16, que nós já lemos aqui, nós vamos repetir, quando Paulo está falando da lei, ele diz o quê? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então Cristo é a luz. Hoje o nosso relacionamento com Deus é por Cristo. É um relacionamento de luz. Mas Deus iria dar um relacionamento inferior a Israel. E é por isso que ele disse para Moisés: eles aceitam ser minha propriedade peculiar entre os povos, ser reino sacerdotal e ser povo santo? Então eu vou vir numa nuvem escura, e eu vou falar com você, Moisés, e você falará com o povo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a lei veio através de um medianeiro. Foi posto pelos anjos na mão de um medianeiro. Está lá em Gálatas 3:19. Então Moisés seria o mediador. Deus, na nuvem escura, falaria com Moisés, e Moisés repassaria para o povo. Então é um relacionamento inferior, é um degrau abaixo a lei em relação à promessa de Abraão. Bom, Abraão, ele viu diretamente. Se você ler lá em João 8:56,
Jesus testifica de Abraão quando ele diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Então Abraão, ele via na luz, na claridade, mas o povo de Israel viria nas sombras, viria na nuvem escura. É por isso que o escritor aos Hebreus, escrevendo lá em Hebreus capítulo 10, ele diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. A lei seria dado como um remédio para Israel, diante da sua incredulidade, para prepará-lo para a chegada da luz, a chegada de Cristo, da posteridade a quem a promessa seria dada. Israel, então, teria que se encontrar com Deus. Mesmo Deus se aparecendo numa nuvem escura, mesmo Deus não falando diretamente com o povo, Deus disse que o povo precisaria se santificar. Irmãos, não há como se encontrar com Deus, mesmo numa situação de inferioridade, sem santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor, mesmo na escuridão. É necessária a santificação. É o que Deus mandou o povo fazer. Êxodo capítulo 19. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. Então os irmãos percebam que eles chegaram no dia 1º. Diz, no dia 2, Moisés subiu ao monte, trouxe a proposta. O povo aceitou a proposta no dia 3. Depois que o povo aceitou a proposta, Moisés subiu ao monte e Deus disse: se preparem 3 dias, porque eu vou descer no monte no terceiro dia. É por isso que a entrega do Monte Sinai, da lei do Monte Sinai, ela é comemorada no dia 6 de Sivan, o 6 do mês terceiro, 50 dias depois da Páscoa. É a festa das semanas, é a festa de Pentecostes. Os judeus até hoje celebram a festa das semanas, que eles chamam de Shavuot, para lembrar a entrega da lei por Deus. E o dia de Pentecostes é o dia em que Israel se tornou o povo de Deus, recebeu a lei de Deus, teve o seu encontro com Deus, recebeu a lei. É o dia em que a igreja mais tarde iria receber o revestimento do poder, iria se tornar o povo de Deus, para levar a vontade de Deus para os outros povos. Israel recebeu a lei e se tornou a propriedade peculiar de Deus entre os povos, o reino sacerdotal e o povo santo. No dia de Pentecostes, a igreja recebeu a virtude do Espírito Santo para levar a palavra, o Evangelho, a Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Israel recebeu a lei como um depositário, aguardando a realização da promessa. A igreja aguardou o revestimento de poder, a realização da promessa do Pai, para divulgar o Evangelho para todas as nações, inclusive para Israel. O povo deveria lavar as suas vestes, não manter relacionamento íntimo com as mulheres, aguardando a chegada de Deus. Irmãos, nós não podemos querer que Deus venha até nós se nós não nos santificarmos, se as nossas vestes não estiverem lavadas. Nós não podemos entrar na presença de Deus sem que as nossas vestes estejam lavadas. As vestes de salvação, as vestes santas. É isso que simboliza. Israel lavou suas vestes físicas, mas nós temos que lavar nossas vestes espirituais para podermos
contemplar o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele escreve lá em Hebreus, capítulo 10, no versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Sem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, nós não podemos entrar na cidade pelas portas, diz lá Apocalipse 22 e 14. Nós temos que ter nossas vestes limpas, as vestes de salvação que o Senhor nos dá. Lá em Isaías 61 e 10 está escrito: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Israel, como uma verdadeira noiva, com as suas vestes limpas, lavadas, purificadas, foi ao encontro do Senhor no Monte Sinai. E o Senhor disse que iria descer diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Quando o Senhor disse que ele ia descer sobre o Monte Sinai, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que Deus não habitava no monte. Se ele ia descer, é porque o monte não era a sua habitação. É como diz Salomão, quando ele vai dedicar o templo, que Deus mora no céu dos céus, e nem o céu dos céus podem conter a Deus. Segunda coisa, é que Deus disse que ele iria descer para se tornar próximo do povo. Apesar da incredulidade do povo, Deus queria estar próximo do povo. Ele queria se encontrar com o povo. Deus sempre quis ir ao encontro do homem. O homem é que se afasta de Deus. É por isso que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então nós temos que saber que Deus sempre quer se aproximar do povo. Mesmo na lei, Deus queria se aproximar do povo. E é por isso que Moisés diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, ele diz assim no versículo 11: porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar para que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Deus disse que iria descer no monte e queria que o povo subisse ao monte para se encontrar com o povo, para mostrar que Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus perto. É por isso que Isaías, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o salmista diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, dos que o invocam em justiça. Então, irmãos, nós devemos saber isso. Deus, quando disse que ele ia descer para o monte, apesar da incredulidade do povo, apesar desse relacionamento inferior, é porque Deus queria se fazer próximo do povo. E agora, irmãos, no relacionamento em Cristo, que é um relacionamento às claras, um relacionamento na luz, Deus não só quer estar, Ele quer estar muito mais próximo de nós, Ele quer estar em nós. Esta é a sua oportunidade, esta é a minha oportunidade. Jesus disse que quando o Espírito viesse, Ele estaria em nós. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
E isso, João 14, 17. E João 14, 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Pai, Filho e Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus, pode estar em nós. E aí é mais próximo, porque a diferença, quando ele está em nós, a distância entre nós e ele é zero. É a maior proximidade que pode existir. Então não fique achando que Deus está longe. Ah, mas eu sou incrédulo. Ah, mas eu sou imperfeito. Ah, mas eu pequei. Deus quer que nós nos aproximemos dele. Asaf, no Salmo de número 73, versículo 28, Asaf diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Deus queria se fazer próximo do povo, apesar de o povo estar recebendo um relacionamento inferior ao dos patriarcas. E Deus, então, como diz o pastor Alderi Nelson Rocha, num estudo que ele deu no mês de dezembro do ano passado, aqui na igreja do Belenzinho, o pastor Alderi Nelson Rocha disse que Deus converteu o Monte Sinai num tabernáculo. Por quê? Porque ele disse que o povo deveria ficar ao pé do monte, dentro dos limites que ele estabeleceu. Os irmãos vejam que é um relacionamento inferior. O povo não poderia subir ao monte de imediato. Ele primeiro deveria ficar ali nos limites que Deus fixou. O relacionamento da lei era limitado. Depois, Moisés e Arão poderiam subir ao monte. E por fim, Moisés poderia subir ao cume do monte. Aqui nós temos, segundo o pastor Alderi Nelson Rocha, o próprio tabernáculo. O átrio, ou o pátio, onde todo o povo podia vir. Era ali ao pé do monte, no limite fixado por Deus. Depois Moisés e Arão podiam subir ao monte, era um lugar santo, um lugar onde os sacerdotes poderiam entrar. E no cume do monte, só Moisés poderia ir, onde Deus estaria ali. Ali no cume do monte era um lugar santíssimo, o santo dos santos. Então o Monte Sinai se transformou no tabernáculo. Já era uma demonstração do tabernáculo, cujo modelo Deus daria posteriormente a Moisés. E no terceiro dia pela manhã, Moisés trouxe o povo até ao pé do monte, e começou a haver trovões, relâmpagos, um sonido de buzina muito forte. O monte estremeceu, o povo estremeceu. Deus se apresentava para o povo, mas de uma forma assustadora. E nós colocamos aí no nosso esboço, irmãos, um trecho de Charles Spurgeon e outro de Martinho Lutero, dois grandes nomes da igreja. E eles mostram que na lei, quando Deus trouxe a lei, Ele não se manifestou com cânticos angelicais, Ele não se manifestou com coros angelicais. Ninguém ficou falando glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Quando Jesus nasceu, os céus se manifestaram em cântico, em louvor, em glória. Aqui Deus manifesta-se como? Na ira de Deus. Era um terremoto, era um som de buzina muito forte, era trovões e relâmpagos assustadores. Por que isso, irmãos? Porque a lei não salva ninguém. A lei, ela só existe para condenar o homem. A lei só existe para isso. Lá em Romanos, Paulo é bem claro. Romanos capítulo 7.
versículo 9. E eu, por algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porquanto o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. E lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, Paulo diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A lei não justifica ninguém. É por isso que Deus, ao entregar a lei para o povo, ele se manifestou na ira de Deus. Ele se manifestou de uma forma extremamente apavorante, aterrorizante, para nos ensinar que pela lei ninguém é salvo. Se alguém usar a lei como critério de salvação, estará assinando a sua própria sentença de morte. Foi por isso que Deus se manifestou desse jeito no Monte Sinai. É interessante que na igreja romana existe uma passagem da missa dos defuntos, na missa Te Deum, que até o Concílio Vaticano II tirou da missa, mas é chamado Dies Irae. Dies Irae é o dia da ira. E até Mozart, ele compôs uma música para esse poema que foi feito por um padre na Idade Média, chamado Dies Irae, é o dia da ira, é o dia do juízo. E esse poema, ele mostra bem essa situação. É o próprio Charles Spurgeon, no seu sermão, onde ele comenta isso, ele diz que no Monte Sinai nós temos uma antevisão do dia do juízo final. Porque a lei vem para condenar. A lei vem para mostrar que o homem é pecador e deve morrer. Quando o povo viu aquela situação, ficou apavorado. Mas no meio daqueles trovões, daqueles relâmpagos, daquele sonido de buzina, e Deus ainda tinha dito para Moisés: Moisés, quando a som da buzina ficar bem forte e prolongado, aí o povo vai poder subir ao monte. No meio, o som da buzina ainda não estava muito prolongado, estava no meio dos trovões e relâmpagos. Deus falou, e falou 10 palavras, são os 10 mandamentos. Nós chamamos os 10 mandamentos, mas o texto bíblico, ele fala assim, Êxodo capítulo 20, então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Então, na verdade, o que a gente chama de 10 mandamentos são as 10 palavras. É por isso que é chamado de decálogo. Decálogo em grego quer dizer as 10 palavras. São os 10 mandamentos, as 10 palavras que Deus disse para Israel, que era o que eles deviam fazer para ser propriedade peculiar de Deus, reino sacerdotal e povo santo. Não foi isso que eles disseram? Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E Deus então deu esses 10 mandamentos, que são a base de toda a lei. Os irmãos sabem que a lei de Moisés tem 613 mandamentos. Mas os 10 que nós temos aqui são a base de todos os 613 mandamentos. São o núcleo desses mandamentos, porque eles foram falados pelo próprio Deus. É o núcleo. E quais são esses mandamentos? E aí, irmãos, é que começa a confusão. Porque Agostinho, ele fez uma enumeração dos 10 mandamentos,
que a igreja romana pegou. Se você for lá no catecismo, você vai ver, existe uma fórmula que se chama a fórmula catequética, que é dada na catequese, baseado nos comentários de Agostinho. E a igreja romana, ela conta os 10 mandamentos de uma forma diferente do que está na Bíblia. E nós vamos descobrir por quê. É porque eles omitem o segundo mandamento: não farás imagens de escultura. E você já sabe por quê, né? Então eles dividem o 10º mandamento em 2: não cobiçarás a mulher e não cobiçarás as coisas. E o primeiro mandamento é só esse: não terás outros deuses diante de mim. Então a divisão aí é diferente. Mas como é que está na Bíblia? Na Bíblia está: primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás os nomes do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, honra o teu pai e tua mãe. Aliás, não lembra-te do dia do sábado. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não furtarás. Oitavo mandamento, sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Então, esses 10 mandamentos são as 10 palavras que Deus falou para Israel. E Deus foi falando com o povo tremendo de medo. Aí teve uma hora que, quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, o que o povo fez? Ele se retirou para longe. Ele estava ao pé do monte. Deus tinha dito para Moisés: Moisés, eu vou falar os mandamentos. Quando o som ficar muito prolongado, então o povo suba ao monte. Está lá em Êxodo 19:13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado, assediado. Quer seja animal, quer seja homem, não vai olhar. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Estava o som de buzina muito forte, trovões, relâmpagos, terremoto. Deus foi falando e o povo, apavorado, tinha que esperar o sonido da buzina longo, que era aí a hora que eles deviam subir ao monte. Era o momento em que eles virariam o reino sacerdotal. Porque, como disse o pastor Alderino Nelson Rocha, o monte ali simbolizava o lugar santo, onde só os sacerdotes entrariam. Mas o povo ficou com medo. O povo não amou a Deus, porque onde há medo não há amor. Porque João, ele fala na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 4, versículo 18: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. O povo, vendo aquele barulho, aquele sonido, trovões, relâmpagos, vendo a voz de Deus, que devia ser altissonante, troante, ele ficou com medo e se retirou, saiu de pé do monte. Dizem os comentaristas judeus que correram para suas tendas, ficaram de longe e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés ainda tentou dar uma forcinha, disse: não temais, Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Mas o povo não quis saber, o povo não quis se aproximar de Deus, o povo não quis subir ao monte, e disseram: não, vai lá, fala tu com Deus. E Moisés então foi até a nuvem escura e falou com Deus. Alguns comentaristas judeus
acham que o povo correu depois do segundo mandamento. Outros acham que Deus falou os 10 mandamentos de uma vez só, e depois começou a repeti-los, e no segundo o povo não aguentou e foi embora. O povo não era capaz de subir ao monte. O povo não quis se aproximar de Deus. E assim como Deus havia dito para Moisés, Deus falou com Moisés na nuvem escura, e o povo ouviu depois de Moisés a lei. Por isso que é chamada a lei de Moisés, porque Moisés foi o mediador, o medianeiro entre o povo e Deus. A lei não estabelece um relacionamento direto com Deus. A lei não permite que haja o amor entre o homem e Deus, porque a lei, ela vem por causa do temor. O amor não é perfeito, o amor não é duradouro, o amor depende da falta de medo, e o povo teve medo, e por isso se retirou, ficou longe de Deus. E Deus então disse a Moisés, e repetiu para que eles não fizessem outros deuses, e que montassem um altar de terra, sem degraus, onde eles fizessem sacrifícios. Por que Deus fez isso? Deus deu esta ordem para que o povo se lembrasse sempre, primeiro, que para se chegar diante de Deus são necessários sacrifícios. O povo teve medo, o pecado não foi eliminado, então deveriam ocorrer sacrifícios para que Deus fosse propício ao povo. É por isso que Deus disse para Moisés: Moisés, você vai ter que fazer um altar, e esse altar tem que ser um altar de terra. Isso significa que deveria ser simples, não podia nem ter pedra lavrada, pedra esculpida, não, tinha que ser pedra bruta. Os altares tinham que ser feitos com pedra bruta. Por quê? Para que ninguém pudesse colocar na pedra imagens, para que não houvesse adoração à pedra. Deus diz: vocês vão cultuar somente a mim, num altar simples, e são necessários sacrifícios. O culto a Deus, irmãos, mesmo na lei, tinha que ser feito com simplicidade, com humildade e com reverência. Por que o altar não podia ter degraus? Primeiro, para que o povo não achasse que subindo no altar ficava mais perto de Deus. Segundo, para que eles não vissem a sua própria nudez, porque por causa das vestes, né? Aqueles vestidos, quem subisse no degrau ia ver a nudez daquela pessoa. Então o culto a Deus, irmãos, tem que ser com simplicidade, com humildade e com reverência. Isso na lei. Imagina agora na graça. Na graça mais ainda. Nós que nos aproximamos de Deus, precisamos estar em humildade, em simplicidade e reverência. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Em Jesus há simplicidade. Esse altar de terra nos fala de Cristo, porque Ele na sua simplicidade se sacrificou por nós para nos unir a Cristo. Mas o altar sem degraus também nos fala que nós não temos condição de ir até a presença de Deus. É Deus quem vem até ao nosso encontro. Nós não nos salvamos a nós mesmos, mas Deus se fez homem para nos salvar.
para nós terminarmos esta aula, vamos falar um pouco dos 10 mandamentos. Uma rápida explicação dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos valem hoje, irmão Caramuru? Eu digo para os irmãos, valem. Porque os 10 mandamentos, eles têm origem em Deus. Foi Deus quem disse para o povo o que eles deveriam fazer para ser propriedade peculiar de Deus entre os povos, reino sacerdotal e povo santo. Só que o relacionamento de Deus com Israel era um relacionamento imperfeito. Deus disse o que Israel deveria fazer para ter as bênçãos de Deus. A lei, como nós lemos lá em Levítico 18:5, a regra da lei é a seguinte: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, na lei, o homem tinha que fazer para ter vida. Por quê? Porque o homem ficou longe de Deus, ele não creu em Deus. Israel não creu em Deus, não confiou em Deus, não subiu ao monte. O pastor Alderir Nelson Rocha, nesse estudo que eu disse para os irmãos, ele diz o seguinte: se o povo tivesse subido ao monte, Deus iria colocar a lei no coração do povo. Mas o povo não subiu ao monte, por isso a lei não ficou no coração do povo. A lei teve que ser escrita em tábuas de pedra. É por isso que Jeremias vai dizer, lá no capítulo 31, o seguinte: o capítulo 31 de Jeremias, o Senhor ele é bem claro aqui ao dizer o seguinte: até 31. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No Monte Sinai, Deus não pôde colocar a lei no coração do povo, porque o povo se retirou, o povo ficou de longe, o povo ficou com medo, o povo não teve perfeito amor. Mas com Cristo é diferente. Em Cristo, a lei é colocada em nossos corações. Esse concerto que Deus vai fazer com Israel, lá no dia que eles aceitarem a Cristo, na batalha do Armagedon, Deus já fez conosco. Nós cremos em Jesus, assim como Abraão creu, e nós somos justificados pela fé, e nós nascemos de novo, como Jesus disse. Nós somos uma nova criatura, e nós temos a lei inscrita em nossos corações. Paulo, escrevendo lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz o seguinte, versículo 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então hoje, na graça, a lei está inscrita em nossos corações, e nós cumprimos os mandamentos porque nós fomos salvos. Não é fazendo o que
Deus mandou que nós alcançamos a salvação. Mas é porque nós estamos salvos, porque Deus escreveu nos nossos corações a sua lei, é que nós cumprimos os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos valem hoje? Valem. Só que eu cumpro os 10 mandamentos não para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu cumpro os mandamentos. E quais são os mandamentos? São 10. 5 dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. 5 dizem respeito ao relacionamento entre os homens. É por isso que Jesus disse, ele resumiu a lei em 2 mandamentos, lá em Mateus 22 e 24. 22 e 34 diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. É por isso que são 2 tábuas. Tem muita gente que pergunta: por que Deus me escreveu uma só? É que são 2 tábuas. Uma, o relacionamento entre Deus e o homem. Outra, o relacionamento entre os homens. Disse Jesus: os 5 primeiros mandamentos se cumprem se eu amo a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus, em primeiro lugar, eu não tenho outros deuses diante de mim. Se eu amo a Deus, Ele é meu único Deus. Se eu amo a Deus, não tem espaço na minha vida para qualquer outro Deus. E tem muito crente hoje em dia que está servindo ao dinheiro e não a Deus. E Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, ou serve a Deus ou ao dinheiro. Então o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Se eu amo a Deus, eu não tenho outros deuses. Quem é cristão, quem é salvo, ele ama a Deus. Ele não tem outros deuses. Então eu cumpro esse mandamento. E Jesus reafirmou esse mandamento. É interessante, a gente vai vendo os mandamentos e Jesus repete os mandamentos. Lá na 3ª tentação, quando o diabo disse: todos os reinos deste mundo te darei se prostrado me adorares, o que Jesus disse? Vai-te, Satanás, porque escrito está: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. No Sermão do Monte, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus repete esse primeiro mandamento. Ele reafirma esse primeiro mandamento. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Se eu amo a Deus, eu sei que Deus é espírito, eu não reduzo Deus a algo palpável, a algo visível. Eu não posso fazer imagens de Deus. Eu não posso querer representar Deus por coisas visíveis. Se eu amo a Deus, eu aceito como Ele é, e Ele é invisível, e por isso eu não posso fazer imagens, nem para representá-lo. Ah não, vamos fazer aqui uma imagem de Jesus, é para aumentar a fé. Eu não estou adorando essa imagem, eu estou adorando aquele que é representado. Só que a Bíblia diz, e Deus disse no Monte Sinai, que nós não podemos representar a Ele em imagem de escultura. Nada que há no céu, nada que há na terra pode ser representado por imagem de escultura. Jesus repetiu esse mandamento quando Ele falou com a mulher samaritana. O que Ele disse? Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito
e em verdade. Eu não preciso, eu não posso ter uma imagem para ficar adorando. Eu não posso pegar uma hóstia e ficar adorando. Porque Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade. E Jesus disse que o Pai procura tais adoradores. Quem ama a Deus não faz imagens esculturas. Mas o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É não usar mal o nome de Deus. Os judeus são tão radicais nesse mandamento que eles nem falam o nome de Deus para não correr o risco de falar o nome dele em vão. Mas não é só nisso. É você usar o nome de Deus de uma forma desrespeitosa. É você não dar o devido valor ao caráter sagrado do nome de Deus. John Wesley, o criador da igreja metodista, este grande nome da história da igreja, ele dizia o seguinte: olha, como é que você toma o nome de Deus em vão? Ele dizia, através de 5 maneiras. Primeira, pela hipocrisia. Você prega uma coisa e vive outra. Você está usando o nome de Deus em vão, porque você fala de Deus algo que você não cumpre. Segunda coisa, quando você quebra um voto a Deus. No trimestre passado, quando nós estudamos sobre Provérbios e Eclesiastes, nós tivemos uma lição sobre isso. Nós vimos que é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Você está fazendo o nome de Deus em vão, achando que Deus é ninguém, desprezando a Deus. Você prometeu algo para Deus e não cumpriu. John Wesley disse também que quando nós usamos o nome de Deus precipitadamente, tem muita gente que qualquer coisa diz: ai meu Deus, ai meu Deus. Isso é usar o nome de Deus, é usar o nome de Deus sem refletir, sem pensar, como se fosse algo costumeiro. Isso também é usar o nome de Deus em vão. Quando nós juramos falsamente, isso acontece muito. Juro por Deus que não fui eu, foi você mesmo. Você está usando o nome de Deus em vão. E por fim, quando você profana as coisas sagradas, as coisas dedicadas a Deus, quando você é irreverente, desrespeitoso. Por exemplo, quando você conta uma piada no meio de um culto, você está usando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque no culto nós estamos reunidos no nome de Jesus. Jesus disse: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, quando você faz pouco caso das coisas sagradas, você também está tomando o nome de Deus em vão. E Jesus falou a respeito disso, reafirmou esse mandamento, reafirmou. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse que nós não devemos jurar por Deus, pelo céu. Nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. O que sai disso é de procedência maligna. Quando você é hipócrita, quando você profana as coisas de Deus. E a Bíblia diz que do coração, Jesus diz que do coração do homem saem as blasfêmias. Blasfemar é desrespeitar a Deus. Jesus até disse que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Então Jesus reafirmou este mandamento. Então, e quem ama a Deus não o desrespeita. Quem ama a Deus não é irreverente com relação a Deus. O quarto mandamento, esse é o que dá mais problema. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado. Olha aí, tem que guardar o sábado, meu caro. Se nós cumprirmos os mandamentos, tem que guardar o sábado. Não, não tem que guardar o sábado. Sabe por quê? Porque este mandamento, quando Deus disse: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Primeira coisa, quando é que Deus deu o sábado para Israel? Nós vimos na lição passada, lá em Mara, quando eles falharam na fé. Tanto que o maná não caiu no 7º dia.
Porque a Bíblia diz que Deus já tinha dado o sábado a eles. Esse é o primeiro ponto. Então o sábado veio para Israel. Ah, mas esse texto aí, meu caramba, isso é uma interpretação sua. Tá bom. Então vamos lá em Êxodo 31. Êxodo 31. Versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Irmãos, este é o único mandamento que Deus disse que era um sinal entre ele e Israel, e que deveriam guardar o sábado os filhos de Israel. E tem mais uma coisa: Jesus nunca reafirmou este mandamento. Não há nenhuma passagem na Bíblia que diga que Jesus tenha dito: guardem o sábado. Pelo contrário, nós temos passagem na Bíblia em que Jesus diz que ele está acima do sábado. Lá em Marcos, capítulo 12, capítulo 2 de Marcos, versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele aqui é Jesus, disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, eles que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Para que era o sábado, irmãos? Para o descanso. Por que existiu o sábado? Porque o povo não quis ter comunhão com Deus, se retirou de longe. Então, pelo menos uma vez na semana, Deus disse: vocês vão ter que se dedicar a mim. Vocês vão parar de trabalhar e vão se dedicar a mim, porque vocês não quiseram ter comunhão comigo. Vocês não quiseram que eu estivesse em vocês. Então, uma vez por semana, assim como eu descansei na criação, vocês vão descansar. Sábado, inclusive, Shabat, quer dizer descanso em hebraico. Era um dia em que eles tinham que se dedicar a Deus, já que não quiseram ter comunhão com Deus. Já que não quiseram viver uma perfeita aliança com Deus, eles tinham que ter o sábado. Mas quando Jesus veio, as coisas mudaram. Quando Jesus veio, nós agora já podemos ter perfeita aliança com Deus. Não precisamos mais da lei. A lei é escrita em nossos corações. O Espírito Santo está em nós. Jesus está em nós. O Pai está em nós. E por isso nós vivemos o descanso. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso.
tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Israel não quis entrar no repouso, mas nós, por Cristo, entramos no repouso. Olha o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30, a 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Israel tinha que guardar o sábado, porque não quis entrar no repouso de Deus. Mas nós que já entramos no repouso, não precisamos mais guardar o sábado, porque nós já estamos no descanso. E o nosso descanso não é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. O nosso descanso é Cristo. Cristo é o nosso descanso. O nosso dia não é mais domingo, nem sábado, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. O nosso dia é hoje. É isso que o escritor aos Hebreus diz. O nosso dia é hoje. Hoje é o nosso dia. Hoje nós repousamos em Cristo. Nós servimos a Deus e nos dedicamos a Deus todos os dias. Hoje, hoje, hoje. Israel fracassou em Massá e Meribá. É por isso que o salmista diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Massá e Meribá. Lá eles perderam a chance de receber a promessa de Abraão. Mas nós aqui recebemos a promessa de Abraão através de Cristo. Por isso nós não precisamos guardar o sábado, nem o domingo, nem a segunda, nem a terça, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta. Nós precisamos guardar o hoje, porque nós vivemos o descanso em Cristo. Então, em quem é salvo, entrou no repouso, não precisa guardar o sábado. Quem ama a Deus, aceita o repouso de Deus. Quinto mandamento, o último da primeira tábua: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é um mandamento de transição. Nós já estudamos no trimestre passado uma lição sobre isso. Honrar o pai é o representante de Deus. Ele que formou a família, ele é coparticipante da nossa criação. Então, quando nós honramos ao pai, de um lado, como diz, nós reconhecemos a soberania de Deus, porque Deus é que nos deu os nossos pais. Eles são os nossos representantes. De outro lado, nós, como dizia Tomás de Aquino, somos obrigados a retribuir e devolver aquilo que os nossos pais nos deram. Então é um mandamento que tanto diz respeito a Deus como aos homens. Os pais são os representantes de Deus. Quem honra o pai é capaz de honrar a Deus. É grato a Deus pelo pai que recebeu, e por isso mesmo o devolve.
Jesus reafirmou este mandamento? Sim. Primeiro, lá em Lucas 2,51, a Bíblia diz que Jesus era sujeito aos seus pais. Então ele cumpriu esse mandamento. Segundo, ele critica os fariseus, porque os fariseus diminuíram o alcance deste mandamento. Lá em Mateus capítulo 15, Jesus ensina que nós devemos honrar aos pais e dar assistência financeira aos pais, mesmo se você prometeu dar uma oferta no templo. Os fariseus diziam que quem tinha prometido dar um dinheiro de oferta ao templo, não podia entregar ao pai se o pai pedisse. Mas Jesus disse, não foi assim que foi ensinado. Jesus reafirmou o mandamento. E lá na cruz, ele entregou Maria, sua mãe, aos cuidados de João, mostrando que ele cumpriu o mandamento de honra aos pais. Então Jesus reafirmou, tanto na sua vida, quanto no ensino, o quinto mandamento. Vamos para a segunda tábua, as relações entre os homens. Quem ama a Deus na primeira tábua, não tem outro Deus, a não ser o Senhor. Não faz imagem de escultura. Não toma o nome de Deus em vão. Não precisa guardar o sábado, porque Deus já é o descanso. Ele já está em comunhão com Deus. Ama tanto a Deus que Deus mora nele. E o quinto, ele honra os pais, porque sabe que Deus, os pais são os representantes de Deus para ele. A outra tábua da lei, Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. São os relacionamentos com os homens. O sexto mandamento é, não matarás. O que o ser humano, o próximo tem de mais precioso? A vida, que é o dom de Deus. Só Deus pode dar e tirar a vida. Então Deus é vida. Então a coisa mais preciosa que o próximo tem é a vida. Por isso que nós não podemos tirar a vida do próximo. E Jesus reafirmou esse mandamento? Sim. Lá no Sermão do Monte, Jesus até ampliou esse mandamento. Disse que não matarás. Não é só dar um tiro na cabeça do cidadão, não. Quando você denigra a pessoa, ser uma pessoa de louco, difama, calunia a pessoa, você também está sendo um homicida. A Bíblia diz que quem aborrece o seu irmão, João diz, quem aborrece o seu irmão é homicida. Então, Jesus reafirmou este mandamento. O sétimo mandamento, não adulterarás. Fala aqui da fidelidade conjugal. Né? Você não pode manter relações sexuais com ninguém a não ser o seu cônjuge. Você não pode trair, você não pode adulterar. Nós já também tivemos uma lição sobre isso no trimestre da família, no ano passado. Jesus reafirmou esse mandamento no Sermão do Monte e o ampliou. Disse que só em pensamento, quando você começa com uma mulher do próximo, você já está adulterando. Então Jesus reafirmou esse mandamento. O sétimo mandamento, que é não adulterarás. O oitavo mandamento é não furtarás. Respeitar a propriedade do próximo. Não tomar o que é do próximo, que ele trabalhou e amealhou do suor do seu rosto. Jesus reafirmou esse mandamento? Reafirmou. Ele disse que todos os que tinham os falsos profetas, os falsos messias que tinham vindo antes dele, eram ladrões e salteadores. Jesus comparou os agentes de Satanás a ladrões. E diz que o próprio Satanás é um ladrão. Então é sinal que tomar coisa dos outros, limpar, é coisa do cão. Jesus reafirmou que quem serve a ele, e ele não é ladrão, e ele não é salteador. E quando aqueles ladrões estavam morrendo lá na cruz, um deles disse assim, nós estamos pagando pelo que a gente fez, a gente merece. Jesus perdoou aquele ladrão, mas não disse você não merecia. Disse que ele merecia, porque ele morreu mesmo. Os ladrões morreram mesmo.
Um foi para o céu e outro foi para o inferno. Mas nenhum deles escapou da pena. Porque quando eles falaram, eu fiz o que eu não merecia, Jesus ficou quieto. Por quê? Porque Jesus é contra o furto, é contra ladrão. Tem um samba por aí que diz, se gritar pega ladrão, fica um, meu irmão. Tem muito crente que também não fica. Não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O falso testemunho está ligado à mentira. Falso testemunho é quando alguém mente. Jesus reafirmou esse mandamento? Reafirmou. Primeiro, Jesus disse que ele é a verdade. E ele disse que o diabo é o pai da mentira. E quando o diabo mente, isso lhe é próprio. E Jesus disse que nada nele existia no diabo e nada do diabo existia nele. Então, quando Jesus reafirmou que ele é a verdade e que a mentira é do diabo, ele reafirmou o 9º mandamento. E o último mandamento: a verdade é um critério do nosso relacionamento com o próximo. A fidelidade é um critério do nosso relacionamento com o próximo. O respeito à propriedade é um critério do nosso relacionamento com o próximo. O respeito à vida é um critério do nosso relacionamento com o próximo. E por fim, o 10º e último mandamento: não cobiçarás a casa, a mulher, nem a serva, nem o jumento, nada do próximo. A igreja romana, como eu disse, ela separa não cobiçar a mulher e não cobiçar o resto, só para não assumir com a imagem de escultura lá em cima. Mas é um mandamento só: não cobiçarás. Jesus reafirmou isso? Reafirmou. Porque lá no Sermão do Monte ele já disse: quando você cobiça a mulher no pensamento, você já é réu de morte, você já é um pecador. Jesus ainda disse que do coração mau do homem vem todas as coisas ruins, como os adultérios, as cobiças. E os próprios discípulos dizem o quê? Dizem que a concupiscência dá origem ao pecado. A cobiça, ela dá origem ao pecado. A cobiça é algo da carne, e a carne vai contra o espírito. Então também Jesus reafirmou o 10º mandamento, principalmente na avareza, irmãos. Jesus lá em Lucas 12:15 diz que a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. Então Jesus reafirmou aqui, condenou a cobiça. Então nós vemos que os 10 mandamentos valem, porque quem é salvo cumpre os mandamentos. Só não guarda o sábado, porque ele não precisa mais guardar, porque ele já entrou no repouso. E quem entrou no repouso não precisa ter um dia de descanso. Todos os dias são de descanso na presença do Senhor. Deus se encontra com Israel. Israel firma o pacto com ele, de uma forma imperfeita, mas nem desta forma Israel iria cumprir a lei. Como nós estudamos a lição passada, 40 dias depois, Israel já quebra a lei, quebrando logo de cara os 2 primeiros mandamentos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos verdadeiramente cumprir os mandamentos do Senhor, mas não para ser salvos, mas por sermos salvos. Amém.